Olá, caríssimos irmãos, eu sou Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Muito bom ter você por aqui. A pergunta que me foi feita, e eu vou aproveitar logicamente um comentário que recebi no curso, no curso sobre sacramentos. A pessoa me perguntou assim, e os protestantes, Leandro? O que eles fazem também é aceito como sacramento? Eles também têm os 7 sacramentos? Não tem? Olha, nós sabemos que eles não têm todos os sacramentos, não tem essa consideração, entendeu? Por exemplo, nós podemos pegar, para se tornar pastor, ele é muito mais parecido com uma profissão, propriamente, do que como vocação. Aí não que não seja, né? Se você perguntar para um pastor, ele vai dizer que é uma vocação. Mas se você olhar, eles têm até sindicato. Não existe sindicato de padre. E aí eu recebi um comentário num dos vídeos, eu não lembro agora qual foi, e eu guardei esse comentário. Opa, vamos guardar aqui. Eu achei interessante, né? Dei uma lida. E eu não sei se o rapaz é protestante, ele chama César Augusto, estou mencionando o nome dele, porque não sei, César Augusto dos Reis. Ele colocou, né, essa informação, então nós vamos ler. Algumas coisas eu vou pontuar aqui, porque a gente sabe também. Não sei se tudo está correto, porque também não fui atrás, mas algumas coisas a gente sabe. Então eu vou ler para você esse comentário que eu achei muito legal. É difícil o pessoal contribuir, né? Mesmo que, principalmente quando não é católico, me parece que esse rapaz não é, não sei se ele é. E ele trouxe uma contribuição interessante. Talvez ele tenha sido protestante, né? E ele começa o texto assim: os protestantes seguem essas coisas, embora reconheçam como sacramento apenas o batismo, e aí ele coloca Santa Ceia. Santa Ceia não é Eucaristia, tá? Ele colocou Eucaristia entre parênteses, mas Santa Ceia não é Eucaristia, e tem uma diferença muito grande aí. Por quê? Porque ele vai explicar daqui a pouco o batismo. Deixa eu ver se ele coloca. Ele coloca Eucaristia, então nós vamos para essa parte, para o porquê, mais para frente, tá? Então vamos lá. Primeiro ele fala batismo. Os 7 sacramentos católicos na visão protestante. O batismo não é necessário para a salvação, para o protestante, ok? Para nós, ele é o que nos lava do pecado original. Então você precisa ser batizado. Por isso que se batiza a criança. Para eles não. Para eles, olha o que significado. Esta é mediante a fé e o arrependimento. No entanto, o batismo é um reconhecimento público. E isso eu falo para o pessoal na catequese. Gente, para eles é só confissão de fé. Ele está fazendo uma confissão. Eu sou agora cristão aqui. Gente, estou aqui me apresentando oficialmente. Legal. E aí eles falam assim: no entanto, o batismo é um reconhecimento público de um novo nascimento em Cristo, realizado na juventude ou vida adulta, na maioria das denominações, pois deve ser um ato de entrega consciente e voluntário. Entendeu? Então, aquilo que a gente tem que fazer sempre, eles fazem uma vez. E aí, não desmerecendo, mas batismo não pode ser isso, porque o batismo aí está um ato da pessoa e não um ato de Jesus. Vocês percebem a diferença? No ato católico, indiferente da idade, se você tem 1 ano, 1 mês, ou 60 anos de idade, ou 99 anos de idade, como recentemente me parece teve um senhor lá, bem senhorzinho mesmo, quase 100 anos, ou já tinha 100 anos, foi batizado. Que ele nunca tinha sido e ele queria ser batizado na igreja. Recente isso daí. Então, ele pôde receber. Então, para nós, não é isso, porque isso aqui nada mais é do que um ato meu. E aí eu faço aquela coisa de eu ir. Agora eu estou consciente que Jesus é o Senhor, então eu vou. Então, continua sendo um ato meu, não é um ato de Cristo. Entendeu? Eu não creio naquilo que Jesus vai fazer, mas eu creio que eu estou arrependido. Eu fiz muitas coisas na vida, tal, preciso ir. Vocês percebem a diferença? É bem diferente a ideia de batismo dele, por isso que neste sentido aqui não tem como o cara aceitar realmente o batismo de criança, porque para ele é só um reconhecimento público. Sou eu que estou dizendo, olha, vou ser batizado. Entendeu? Crisma, para os protestantes, é o momento de conversão, em que a pessoa confessa publicamente diante de Deus e dos homens que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. Novamente, aqui, o crisma, para eles,
Primeiro que não tem nem, eles não têm um sacramento porque não tem matéria e não tem a forma. Percebem isso? Grande parte no batismo, alguns deles têm matéria e forma, como por exemplo o batismo tem matéria e forma. Algumas igrejas celebram casamento e aí tem matéria e forma do casamento também. Ele não colocou aqui, mas eu sei, porque eu já fui em casamento de não católico. Era válido. Mas tem algumas que não são. Né? Recentemente, uma crismanda me trouxe um documento de casamento da que seria a madrinha dela e não foi aceito porque o casamento não é válido. É igual um casamento, como se a pessoa só tivesse casado no civil. Né? Então precisa estar casado na igreja para poder ser padrinho. Né? Então para eles é a conversão, aquele passo da conversão, sabe? Você foi para um retiro, foi para um encontro e se converteu. Para eles é esse o momento do crisma. Que seria o quê? Porque o nome do sacramento é confirmação. Então como é que eles entendem que é o momento da minha conversão? Não, meus queridos. A confirmação não é isso para nós católicos. A confirmação é o Espírito Santo confirmando em nós aquela graça que foi feita no batismo, agora de modo pleno. Né? Além das virtudes teologais, agora recebemos os 7 dons do Espírito Santo. Você vê a diferença? A diferença é enorme. Né? Nem se compara uma coisa da outra. Mas aumenta lá. Eucaristia, a maioria dos evangélicos não crê na transubstanciação. Então, meu querido, Santa Ceia não é Eucaristia, tá bom? Porque não basta ser só consubstância, porque consubstância é uma bênção que Deus dá num objeto. O que daqui a pouco ele vai falar da unção. Ele vai falar da unção dos enfermos. E aí você vai ver que, na verdade, o que eles vivem é um sacramental. Então, a Santa Ceia protestante não é um sacramento, porque ela não tem matéria e forma, apesar deles repetirem, né, eles leem lá o Evangelho, só que eles não usam a matéria correta, porque alguns usam até suco de uva, né, e era vinho, entenderam? O que está na Bíblia é vinho. E, gente, vinho, a produção de vinho, o álcool é da fruta. O álcool não vem depois. Não é? O pessoal acha que fazem o suco, alguém joga álcool e aí bate e fala assim, eis aqui um vinho. Não é isso. Não é isso. Inclusive, sempre bom lembrar que Jesus fez um milagre transformando a água em vinho. E o vinho era alcoólico. Tanto ele era alcoólico que o próprio mestre Sala fala, não, mas como assim você deu o vinho melhor? Se a gente costuma dar o vinho melhor no começo, aí depois quando o povo, né, já está bêbado, esse é o termo, a gente dá o menos bom, mas você guardou o melhor até agora. Então, o vinho é alcoólico, desde sempre. O pessoal às vezes cria uns puritanismo meio maluco, mas o vinho que Jesus né, fez, né, através do milagre, era bem alcoólico, tá? O que se entende é isso, né? Então, não crê na transubstanciação, então já está errado. Mas sim que o pão e vinho simbolizam a tal da consubstância. Corpo e sangue. Realizam esse sacramento com todos os irmãos batizados a cada início de mês, relembrando o sacrifício de Jesus. Então, uma vez por mês, relembra o sacrifício, mas é simbólico, não é o ato de memorial. Não no sentido de lembrança, mas no sentido de ato perpétuo, porque Deus é eterno, seu sacrifício é eterno, se perpetua na realidade, né? De fato, ele está conosco. Então você vê as diferenças, muito legal isso. Olha, eu tenho que agradecer mesmo esse seu texto que me deu a oportunidade de fazer uma comparação muito boa. Muita gente não sabe, né? Penitência. Os evangélicos não creem que é necessário confessar os pecados a algum homem para alcançar o perdão, ou que alguém tenha autoridade para perdoar os pecados, mesmo que em nome de Cristo. E aí a gente pergunta, o que vocês entendem, meus amigos protestantes, o que vocês entendem de João 20, 23? Quando Jesus fala, aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem serão retidos. Eu não sei o que vocês pensam a respeito disso, mas me parece um problema, né? Então, portanto, a princípio não há confissão e penitência, a não ser a confissão direta a Deus em oração, que você, meu irmão católico, tem de fazer toda noite
o que eles fazem, você tem que fazer toda noite no exame de consciência. Porque nem sempre tu vai cometer pecado grave, né? A gente imagina que você não é um maluco, né? É. E então você fala com Deus. E até para se confessar, você precisa ter feito esse ato em casa, que é o ato de contrição. E se ele for perfeito, maravilhoso, mas você tem de falar porque Jesus mandou. Conforme João 20. Vai lá, leia João 20, 23, veja lá. Né? Então, os fiéis são estes a contarem para o pastor ou algum líder, a fim de obterem aconselhamento e ajuda, mas não para obter perdão, porque só Deus pode dar. Ou seja, o pastor não tem o poder de um padre. E isso eles estão certos em não atender confissão. Porque eles não têm a autoridade que um padre tem, eles não têm a autoridade que um bispo tem. Mesmo que ele se coloque como bispo ou como apóstolo, eles não têm essa autoridade e eles estão muito corretos e acho muito prudente que nenhum protestante faça realmente a confissão, porque eles não têm o poder de um padre. Seria o mesmo que eles tentarem fazer exorcismo. Por quê? Porque quando eles conseguem, em oração, fazer uma pessoa ser liberta, não era exorcismo. Né? Ainda que o exorcismo seja apenas um sacramental, mas é um grande sacramental, assim como a celebração das exéquias. Mas acho prudente que eles não façam realmente confissão, porque eles não têm poder de perdoar, visto que eles não têm a autoridade que a Igreja Católica tem. Acho perfeito, eles estão certíssimos com isso. Unção dos enfermos. Aí ele coloca unção de cura, é comum no meio evangélico, é mesmo. Eles usam muito óleo, né? É verdade. Principalmente entre neopentecostais e pentecostais. É comum também realizar orações para Deus curar e fazer um apelo para pessoas no fim da vida aceitarem Jesus. Mas esses atos não são vistos como sacramentos, e sim como obrigações dos cristãos em fazer o bem. Pois é, meu amigo, os católicos fazem isso também. Né? Vários grupos fazem visitas. A gente pode pegar um exemplo, talvez é um dos dois que mais visitam, que eu sei muito bem. Né, além de ministros e tudo mais, eu nem vou falar dos padres ainda, calma, nós vamos chegar lá. Mas falando de leigo, os leigos também fazem visitas. Né? Você, por exemplo, tem Legião de Maria, você tem Apostolado de Oração que fazem visitas e fazem orações pelos doentes. Você tem muita gente que faz oração pedindo a cura das pessoas, visita as casas, visita hospitais. Muitos católicos fazem isso. Fora que a igreja tem um monte de hospital ao qual ela cuida dessas pessoas. Mas, além destas orações pedindo a cura, pedindo a transformação de vida, pedindo a conversão, os padres possuem uma autoridade maior e eles fazem orações que realmente são sacramentos. Existe a matéria, o óleo, e existe a forma, orações específicas que estão aqui no canal, você pode ver lá, para cada tipo de situação. Né? E elas são sacramento, porque aí ele usa o óleo específico e ele tem uma autoridade, assim como no caso da confissão, que ninguém mais tem e que só ele pode fazer, por isso é o sacramento da unção dos enfermos, tá? Então, orações, meus queridos, nós fazemos também. Você nunca rezou por alguém doente? Eu já rezei. Então, nesse ponto, os leigos católicos, né, o pessoal que tem algum ministério leigo, que fazem as orações, que visitam as casas, as associações, os grupos, sei lá, né, fazem isso. Então, isso é sensacional. A gente faz também, inclusive, né, no mesmo nível de um apóstolo ou de um bispo evangélico. Qualquer leigo católico tem essa mesma autoridade de um apóstolo, um bispo evangélico, na mesma pegada. Por quê? Porque os bispos e os pastores não estão no mesmo nível de um padre. Por pior que possa ser o padre, tá? O padre tem uma autoridade que ninguém mais tem. Isso qualquer anjo no céu sabe disso. Né? Ordem. No meio evangélico, a consagração de líderes, tipo apóstolo, bispo, pastores, obreiro, diácono, embora não seja visto como sacramento. E é muito correto que não seja um sacramento, porque não tem a mesma autoridade e não tem a mesma permissão e não está debaixo do Papa. Né? Então não está debaixo da autoridade da igreja. Então muito correto que não seja um sacramento, seja apenas uma consagração. Está consagrado como um bispo, como apóstolo, como pastor e vai fazer o seu trabalho, vai ser um cristão. Então eles ficam também no mesmo nível. Por exemplo, né, aqui na diocese, no dia de Cristo Rei, os leigos se reúnem junto com o bispo
E o bispo reza por todos, por quê? Porque eles vão desempenhar o trabalho de ministros leigos, de apoio para os padres. Alguns vão ser, inclusive, ministros de cura, outros ministros da palavra, outros ministros da comunhão eucarística, e ficam no mesmo nível ou até acima de um pastor, porque um pastor não pode pegar na Eucaristia, mas um ministro da comunhão sim, né? E isso coloca, alguns têm contato, né? Então, com sacramentos que o pastor jamais terá. Então, eles ficam realmente, os leigos católicos, quando consagrados, não é sacramento, né? Recebem oração, o bispo os convoca à missão, mas ficam acima até de um apóstolo de igreja evangélica. E o matrimônio, algumas denominações reconhecem como sacramento, e essas são válidas. Eu não sei exatamente quais são, eu sei que havia comunhão com mais ou menos 7 igrejas, 5 a 7 igrejas mais ou menos. Eu não sei se mudou, se uma saiu, deixou de ser, mas havia mais ou menos isso, né? O casamento é a união do homem e da mulher em uma só carne perante a lei dos homens e de Deus. No protestantismo é permitido e aconselhado a pastores e líderes. No entanto, ninguém é obrigado a se casar. E digo mais, em algumas denominações é permitido o divórcio, né? Eles permitem o divórcio, o que na Igreja Católica não é aceito. Ah, Leandro, mas e a nulidade? Nulidade não é divórcio e a Igreja não anula casamento, né? Algumas pessoas podem pensar assim, a gente tem um vídeo enorme aí de 1 hora falando sobre nulidade matrimonial, né? Mas ele não é, primeiro, na Igreja Católica não existe separação. Segundo, na Igreja Católica a nulidade não é feita pela Igreja, a Igreja apenas analisa o contexto dos fatos, né? Como o exemplo é bem ruim, mas eu acho que ele ajuda, como um jogador de futebol que fez o gol e daqui a pouco o árbitro é informado que ocorreu alguma irregularidade. Ele observa o lance e vê que havia, né, algo que tornava nulo. Aquele gol não pode ser aceito. Por quê? Porque o fato ocorrido torna nulo, e não o juiz anulou, e não o VAR anulou. Ele só informa, e aí ele faz lá, ó, o gol não vale porque colocou a mão na bola antes de chutar a bola para o gol, a bola tocou na mão e a pessoa se aproveitou de uma situação errada. Mesma coisa que a igreja faz. Então não existe. Mas para algumas igrejas protestantes, eles permitem separação. Então não teria, nem se fala de nulidade lá. Eu acho que isso nos explica, nos deixou... Eu fico muito contente, eu não sei se ele é protestante ou não. Muito obrigado, César Augusto. Muito obrigado mesmo pelo seu comentário. Seu comentário foi enriquecedor e nos rendeu um vídeo de quase 20 minutos. Olha que coisa. Eu tenho certeza, né? Ele assistiu o vídeo Aprenda Fácil, 7 Sacramentos da Igreja Católica. Que tá lá, né? Mas tem o curso todo, não fica só vendo o vídeo curtinho. Veja os vídeos longos também. Seria bom que todos os outros vídeos que falam de crisma, que falam de casamento, que falam de ordem, que falam de confissão, também tivessem a mesma procura que o Aprenda Fácil, 7 Sacramentos da Igreja. Mas tudo bem, eu tenho certeza que você que é interessado, você que procura, vai assistir também esses vídeos e acompanhar o curso todo. São 32 aulas ali, tem mais outras aulas especiais num outro conjunto na playlist, fora estas respostas que a gente tem dado aqui semanalmente. Tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.